O Mais Temática apresenta mais um Momento Cultural. Neste momento cultural vamos falar um pouco sobre a tabela periódica dos elementos químicos, que é uma ferramenta muito importante no meio científico. No ano de 2019, comemorou-se o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos, porque nesse ano completou-se o sesquicentenário, ou seja, 150 anos da criação do Sistema Periódico dos Elementos Químicos por Mendeleev. Mas como montar essa tabela que parece tão complicada? Vejamos aqui um passo a passo. Para os elementos da primeira coluna, vamos usar a frase "Hoje li na cama Robinson Crusoe francês". Vamos associar os elementos da segunda coluna com a frase "Beba magnésio, caro senhor barão". Na sequência nós temos 10 colunas correspondentes aos metais de transição e a série dos lantanídeos e actinídeos, que não serão explorados nesta apresentação. Para a coluna 13, vamos usar a frase "Bom aluno ganha índice total". Vamos associar os elementos da coluna 14 à frase "Casos silenciosos geram sonhos proibidos". Para a coluna 15, a associação é "Não pode assar sabão com bife". A coluna 16 é muito fácil, os 7 porquinhos. Talvez alguns não gostem da frase que eu vou usar na coluna 17, Flamengo, clube brasileiro, invicto até hoje. Mas calma, se você é vascaíno, não vá desabilitar a sua inscrição. Logo logo eu farei um vídeo na segunda, entendeu? Na segunda. Na coluna 18, que é a dos gases nobres, nós temos Hélio negou a arma do crime para o xerife de Rondônia. Uma observação. Vemos que os gases nobres estão na coluna 18, as colunas 3 a 12 contêm os metais de transição, bem como os lantanídeos e actinídeos. Já os elementos da segunda coluna são chamados de alcalino-terrosos. E na primeira coluna, com exceção do hidrogênio, que é um não-metal, nós temos os metais alcalinos. Além do hidrogênio, são não-metais o carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e o selênio, que estão respectivamente nas colunas 14, 15 e 16. Já os elementos da coluna 17 são chamados de halogênios. Agora vamos falar sobre uma propriedade importante dos elementos químicos, que é o seu número atômico, que corresponde ao número de prótons no núcleo do átomo. Não há dois elementos químicos com o mesmo número atômico. Vejamos, o número atômico do hidrogênio é 1, do hélio 2, seguindo temos o lítio com número atômico 3, o berílio com 4, o boro com 5, aí pulando 5 temos o neônio com 10, depois o sódio com 11, o magnésio com 12, o alumínio com 13, pulando 5, o argônio com 18. Isso é muito útil porque se eu tenho a tabela periódica, então eu consigo identificar o número atômico de cada elemento. Reciprocamente, se eu souber o número atômico do elemento, eu sei exatamente onde ele se situa na tabela periódica, de modo que eu posso classificá-lo como metal alcalino terroso, metal de transição, gás nobre, etc. Vamos prosseguir. Repare agora
que entre o cálcio e o galho nós temos 10 metais de transição, ou seja, 20 mais 10, 30, de modo que o número atômico do galho é 31. Mais 5, temos o criptônio com o número atômico 36, depois o rubídio com 37, o estrôncio com 38 e novamente somando 10 metais de transição, 48. Portanto, o índio com número atômico 49, mais 5 o xenônio com número atômico 54. Em seguida, o césio com 55 e o bário com 56. E agora outra observação. Além de metais de transição, nós temos entre o bário e o tálio 15 lantanídeos. Então, 15 lantanídeos mais 9 metais de transição, 24. 56 mais 24, 80. É por isso que o número atômico do tálio é 81. Pulando 5, temos o radônio com 86, o frâncio com 87, o rádio com 88. E aqui acontece fenômeno análogo, porque entre o rádio e o nipônio, nós temos 15 actinídeos mais 9 metais de transição. Então vamos ter que fazer 88 mais 24, que dá 112, portanto o nipônio com número atômico 113. Por fim, somando 5, temos o último elemento químico da tabela periódica com número atômico 118. Para finalizar, eu vou comentar sobre os elementos que aparecem aqui na tabela na cor amarela. São os chamados semimetais. Há uma frase muito útil também para identificar esses elementos. A frase é: bom silêncio gera a santa sabedoria. Tem porquê. Por fim, quero agradecer ao site Ciência Viva, de onde eu retirei a tabela periódica usada nesta apresentação. Então, inscreva-se já em nosso canal. Você já se inscreveu? Não perca tempo. E lembre-se, ative o sininho. E compartilhe. Até a próxima, pessoal.